Sou Marcos Torezan, professor e diretor da Escola Saber Plástico. E eu queria bater um papo agora com você que é um preparador de máquina, um regulador, um pequeno empresário, um gestor de uma empresa que trabalha com injeção, né? E o assunto agora é o seguinte: qual é o seu principal insumo para você executar o seu trabalho? Ou seja, uma empresa que trabalha com injeção, qual o principal insumo dela? O principal insumo é matéria-prima, é plástico, né? Temos outros bastante importantes, mão de obra, energia, mas o nosso principal insumo é plástico. E eu queria chamar a atenção para um detalhe, para um fato, que é o seguinte: você sabia que uma peça de plástico ela pode ter o seu peso alterado em até 8%, 7%, 9%? Você tem conhecimento de quais os parâmetros de processo que interferem nesse peso? Se você não tem esse conhecimento, de repente você está mandando para o seu cliente um produto que você acaba de executar, acaba de fazer, e ele está mais pesado do que deveria ou do que teria necessidade. E isso chama-se prejuízo. Você está vendo o dinheiro que você gastou adquirindo matéria-prima saindo pela sua expedição sem ser faturado, né? O processo de injeção tem vários fatores, vários parâmetros que interferem nesse quesito. O mais importante deles é um recurso que a máquina injetora tem chamado a contrapressão. O seu funcionário, o seu regulador, ou você que é regulador de máquina, tem noção da importância que tem esse parâmetro de regulagem para o peso do seu produto? Ele pode interferir no peso, na contração. Normalmente as pessoas usam a contrapressão com outra finalidade, por exemplo, para melhorar a homogeneização do material. Isto não é função da contrapressão, é sim uma consequência, um efeito colateral. A função principal dela é controlar o peso do produto. Então, toda vez que você aciona a contrapressão, você está diretamente interferindo no peso do produto. Tem outros fatores que levam a isso. Temperatura, se você mexe na temperatura para mais, normalmente aumenta o peso, temperatura do molde, tempo de injeção, velocidade de injeção, pressão de recalque. Então, olha quantos fatores nós temos aí que influenciam o peso do seu produto. Se você não tem essa noção e não controla o tempo todo o peso do seu produto, e quando a gente fala controla o tempo todo, não estamos falando de colocar o molde na máquina, passar a ficha técnica, conferir o peso do produto e a partir daí não conferir mais. O peso de um produto injetado precisa ser conferido de hora em hora, de 2 em 2 horas, varia um pouco de produto para produto, mas quanto menor for o tempo entre a frequência que você ajusta, que você verifica esse peso, melhor vai ser para a sua produção, mais economia você vai ter, tá? Isso traduz-se diretamente no seu faturamento, numa melhoria no ganho do produto, ok?